Olá, meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Aqui quem vos saúda, teu irmão em Cristo, presbítero Márcio Assis da Veiga. Estávamos aqui estudando um pouco de teologia sistemática, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, e achamos aqui um equilíbrio, achamos aqui uma palavra muito linda para ser apregoada aos nossos corações. O livro, estamos no início, já li a parte do meio, do final e voltei, porque esse livro é muito lindo, é da faculdade da minha esposa, Uninter, e vem falando sobre o amor de Deus. Vamos ler parte do livro e tem alguns versículos citados e vamos trazer ao entendimento dos amados irmãos uma pequena explicação. Vamos lá. Capítulo 1. O amor de Deus. Uma das principais causas da nossa salvação é o amor de Deus, conforme indicou João, pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o nosso Deus, que é eterno, todo-poderoso, amou o mundo, ou seja, as pessoas, os seres humanos, a criatura que ele mais teve prazer em criar. Foi tão prazeroso criar o ser humano que ele o fez à sua imagem e à sua semelhança. Foi tão prazeroso para Deus. Deus teve um amor tão grande por essa criação chamada de ser humano, que Deus deu o livre-arbítrio, a oportunidade do ser humano escolher obedecê-lo ou não obedecê-lo, crer na sua pessoa ou não crer na sua pessoa, andar em obediência ou em rebeldia. Deus não nos fez como marionetes suas, Deus não fez como robôs, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E depois do pecado no Jardim do Éden por Adão, as gerações vindouras também, Deus viu que não era suficiente o sangue dos bodes, as orações dos sacerdotes. Tinha que ter um sacrifício eterno. Assim como o nosso Deus é eterno, o seu amor é eterno, a sua bondade dura para todo sempre. Tinha que ter um sacrifício só, expiatório, que expiaria os nossos pecados, que perdoaria os nossos pecados. E Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, Jesus Cristo, fez com que ele encarnasse no ventre de Maria, nascesse, crescesse. Uma certa feita, José e Maria procuravam Jesus. Jesus estava no meio dos doutores, conferindo com eles a palavra de Deus. E todos se maravilhavam da doutrina do garoto, do menino de 8 anos de idade, como ele apregoava com sabedoria, com doutrina, com entendimento. Porque ele era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Então aqui, uma das principais causas da nossa salvação foi o amor de Deus. Deus não quer que o diabo venha nos acusar e venha nos vencer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que uma pessoa morra sem conhecer o seu amor, sem conhecer a palavra, a Bíblia Sagrada, sem conhecer as ações miraculosas do Divino Espírito Santo. Deus não tem o prazer. Por isso que Deus quer que nós estudemos a Bíblia e apregoemos a Bíblia Sagrada, para que as pessoas tenham um entendimento de quem é esse Deus dos céus, o Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que elas saibam que Deus nos amou de tal maneira que entregou a Jesus Cristo como nosso Salvador, para nos salvar das nossas almas, nos salvar dos nossos pecados, nos purificar, nos santificar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A fim de que ao morrermos, não sejamos condenados juntamente com Satanás. Porque o pecado leva o ser humano à condenação. Mas o sangue de Jesus Cristo, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por toda a humanidade, pretos, brancos, pardos, morenos, ricos, pobres, livres e servos, esse sangue derramado na cruz do Calvário foi para alcançar todos. E Jesus não pede ouro, não pede prata, só pede a obediência e a crença, a fé no seu nome. Deus só pede que nós venhamos crer naquele que ele enviou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi visto dos seus discípulos e após alguns dias ele foi recebido na glória. Amém? Louvado seja Deus. Então o amor de Deus é tão grande para com a raça humana que ele criou, que ele formou dos pó da terra. Aquele boneco foi formado do pó da terra. E ele soprou o seu espírito e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, da sua essência Deus colocou no ser humano. De tanto que Deus nos amou. A Bíblia nos diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Quem sopra, sopra de dentro para fora. Ou seja, Deus soprou a sua essência, espírito, porque Deus é espírito. E importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Por isso que a Bíblia diz que Deus testifica no nosso espírito que nós somos seus filhos. Por isso que a Bíblia nos diz, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que quando a gente morre, o corpo volta para a terra. Porque da terra veio o corpo. O espírito torna para Deus quem o deu. E a alma vai para o julgamento, segundo as suas ações, segundo as suas atitudes. A alma no Novo Testamento é conhecida como carne. As obras da carne levam o homem ao declínio, à separação de Deus. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque vivíamos praticando diariamente as obras da carne. Constantemente praticávamos o pecado, a iniquidade, bebidas alcoólicas, prostituições, adultérios, mentiras, roubos, assaltos, disse-me-disse, fofocas, mexericos, coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus. E isso nos afastávamos da glória de Deus, nos deixavam separados de Deus. Aí Deus enviou o seu santo e sagrado Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, por intermédio do seu sangue, nos purificar, fazer de nós povos teus especiais, zelosos com boas obras. Nós melhoramos a nossa procedência, o nosso comportamento, o nosso dialeto, o nosso vocabulário melhora quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Nós passamos a ler a Bíblia, nós passamos a ler livros teológicos, nós passamos a melhorar até o nosso vocabulário. Já não falamos mais palavras torpes, palavras de baixo escalão. Já temos palavras diferentes, conversações à vontade. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e prova o amor de Deus para conosco. Continuando a leitura do livro. Esse amor exclusivo de Deus faz com que os pecadores aceitem seu plano de salvação. O homem salvo deve sempre combater os desejos da carne e mortificar o seu corpo, ou seja, vencer os desejos pecaminosos do seu corpo. Olhares imprudentes, imorais, cobiçosos, maliciosos, adúlteros, profanos, palavrões, cobiça, ódio, ira, rancor, mágoa, raiz de amargura. Essas obras da carne que têm que ser mortificadas pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, é o que a Bíblia está nos dizendo. Portanto, aleluia, o homem salvo deve sempre combater os desejos da carne e mortificar o seu corpo, buscando sempre a perfeição em Cristo Jesus, na Bíblia Sagrada. Assim como ensinou Jesus, portanto deveis ser perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 48. Não é nada fácil, está escrito aqui, não é nada fácil, pois o pecado que habita na carne, ou seja, em nós, age contra o novo homem. Ou seja, as nossas vontades, os nossos desejos são os nossos inimigos. Nós queremos fazer coisas boas, nós queremos agradar a Deus, mas o pecado está dentro de nós. Por isso que nós temos que mortificá-lo, amortecê-lo, acabar com ele, pela fé em Jesus Cristo, pela leitura bíblica, pela vigilância, pelo jejum, pela oração, pela leitura bíblica, pela evangelização, por estar envolvido com a obra espiritual do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Continuando a leitura. Não é nada fácil, pois o pecado que habita na carne age contra o novo homem, ou seja, o homem que alcançou a fé. Aquele homem espiritual que tem prazer na lei de Deus, que nasceu de novo,
por meio do Espírito Santo. Foi por meio desse amor incondicional que Deus planejou a salvação. Dessa forma, seu amor é instrumental na preservação dos salvos até o fim. Seu amor é instrumental na nossa preservação até o fim. Deus vai nos proteger, Deus vai nos dar o seu Santo Espírito, Deus vai nos ajudar nas nossas fraquezas, Deus vai nos fortalecer nos nossos momentos de fraqueza que nós acharmos que não tem mais jeito. Meu Deus, eu não sirvo para ser crente. Meu Deus, eu sou muito pecador, eu sou muito miserável. Eu não sirvo para ser crente, eu não presto para estar na igreja, eu sou um desgraçado. Eu não mereço o amor de Deus. Aí Deus vai lá e acalma nossos corações, nos perdoa, nos purifica e fala: meu filho, vai adiante, eu te perdoei. Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Mas vai adiante. Esse é o amor de Deus incondicional e eterno para conosco. Louvado seja Deus. Foi por meio desse amor incondicional que Deus planejou a salvação. Dessa forma, seu amor é instrumental na preservação dos salvos até o fim, pois não há possibilidade de existir nada mais poderoso do que esse amor. Não há possibilidade de existir algo tão poderoso quanto o amor de Deus para conosco, seres humanos, seus filhos, suas imagens e sua semelhança. Somos vencedores por aquele que nos amou. Devemos lembrar que o amor de Deus é eterno, é invariável. Deus não ama mais, Deus não ama menos. Ah, você pecou, Deus está te amando menos, Deus vai te matar. Não, Deus espera o arrependimento. Glória a Deus. Devemos lembrar que o amor de Deus é eterno e invariável, como é todo o seu ser. Deus é eterno e invariável. Sendo eterno, não tem começo nem fim. Nessa verdade, podemos entender que o amor de Deus é um meio que ele usa para garantir e efetuar a preservação de seus filhos. Aleluia, muito forte, irmãos. Teologia é algo extraordinário. Antigamente eu tinha esse preconceito que os teólogos eram pessoas desviadas, pessoas com desvio de doutrina, desvio de conduta. Bom, teologia é coisa linda, é coisa extraordinária. Eu leio os livros que a minha esposa faz faculdade, são livros tremendos, são aulas extraordinárias, coisas surreais, irmãos. Se você tiver oportunidade, possibilidade, faça teologia. Não vai te desvirtuar, não vai mudar sua conduta para pior, vai melhorar você como ser humano e como crente em Jesus Cristo. O amor de Deus pode ser manifesto em um grau menor por determinado período e é revelado em outras ocasiões. Mas isso não quer dizer que a natureza do próprio amor ou a sua perpetuidade são diminuídas. Esse amor continua eterno, apesar das fraquezas dos salvos. Nisso entendemos que o amor de Deus é um meio pelo qual o cristão é provocado a perseverar até o fim e pelo qual ele é perseverado na fé. Nisso entendemos que o amor de Deus é um meio pelo qual o cristão é provocado a perseverar até o fim e pelo qual ele é preservado na fé. O amor de Deus nos constrange a permanecermos na sua presença. O amor de Deus nos constrange, é tão grande o amor de Deus e nós sentimos isso. Ele é tão grande que nos ajuda, irmãos, a fugir do pecado, a nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, por menores que tenham sido os nossos pecados, nós nos arrependemos. O amor de Deus nos constrange, porque é tão grande o amor de Deus. A sua bondade dura para sempre, a sua benignidade, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então nunca se esqueça, ainda que o pai e a mãe abandonem o seu filho, o Senhor Jeová jamais nos abandonará. Jesus Cristo, Ele nos ama. Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Provações virão, tribulações virão. Nós estamos passando por uma tribulação mundial, um problema de saúde mundial. Porém, Deus está acima de todas as coisas.
Ele não deixou de amar a humanidade por permitir que o CVD-19 esteja aí assolando várias famílias. E eu peço a Deus que console e conforte nossos corações, os corações daqueles que perderam entes queridos, amigos, irmãos, pais, mães, maridos, esposas. Que Deus possa consolar. Amém, amados? Porque a enfermidade, ela veio para o ser humano, para os seres vivos. Até as árvores nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Umas morrem velhas, outras morrem novas. Os animais da mesma forma. Tem cachorros aí com 18, com 20 anos. Tem cachorros que morrem com 3, com 4. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele ama o ser humano. Amém, meu amado irmão? Deus abençoe. Tenha um restante de noite abençoado, um sono de justo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz, presbítero Márcio Assis da Veiga. Jesus te ama e eu também. Deus amou você de tal maneira que deu seu único filho, Jesus Cristo, para vir na terra, se despojar da sua glória, do seu reino de glória, vir habitar entre os pecadores, sentir as sensações que os seres humanos sentem: medo, fome, prazer, alegria, tristeza, vazio, desprezo, rancor, mágoa. Ele veio sentir porque que o ser humano sofria tanto, reclamava tanto, chorava tanto. E ele viu que não é fácil. Então ele morreu, ressuscitou, tornou para o Pai e enviou outro Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Deixa o Espírito Santo de Deus te convencer. Fala: Espírito Santo, se o Senhor é divino, se o Senhor é Deus, convença-me que existe o pecado. Convença-me que existe a justiça. Convença-me que existe o juízo. E faça-me crer no Deus Pai, no Deus Filho e no Senhor, que é o Espírito Santo, e na Bíblia Sagrada. Deus abençoe, meus amados irmãos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E operando Deus, ninguém pode impedir. Graça e paz.